Este aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e depois de algum tempo sem fazer vídeos, eu vou retomar, assim eu espero, isso de fazer vídeos aqui, principalmente porque ando muito entusiasmado com minha leitura sobre o possível maior tricolor de todos os tempos, Nelson Rodrigues, que tem me inspirado bastante. Recentemente acabei de ler mais um de seus livros, Crônicas da Manchete Esportiva, e por ocasião desse Fla-Flu de anteontem, onde o Fluminense foi roubado até não poder mais, e o Flamengo não conseguiu vencer do Fluminense de modo nenhum, nem dando... Não é que faltavam 11 minutos para terminar o jogo, com o Fluminense com um homem expulso e nada feito contra o Gabigol e outros que fizeram esquema de revezamento de falta, levando até mesmo o Gerson Canhotinha de Ouro, do canal Canhotinha 70, para quem não sabe, não é? Era aquele cara lá da seleção de 70 que fazia os lançamentos para o Pelé e o Jairzinho fazer os gols. Não é? Que a galera de hoje em dia não sabe quem foi Gerson, acha que é um coroa qualquer, um vovô que está lá fazendo vídeo, dando as opiniões dele, sempre, como eu aqui agora. Né? Mas não, o Gerson foi o Gerson. Eu nunca vi o Gerson falar de arbitragem. O Gerson simplesmente chega no fim e dá assim, nota 2, de 0 a 10, né? E ele diz que foi muito bom, o 2. Então o Gerson, nesse vídeo sobre o Fla-Flu, ele se deteve em falar um termo que não se falava há muito tempo, chamado antijogo, usado pelo Flamengo e corroborado pelo árbitro, esse cara aí que eu não gosto nem de falar o nome dele, não é? Mas, então, quer dizer, o próprio Gerson, o Canhotinha de Ouro, se deu o trabalho de fazer essa análise aí sobre esse péssimo, horroroso árbitro, que não servia nem para jogar, apitar jogo no aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, em vez de ficar falando outras coisas, eu achei aqui uma crônica do Nelson Rodrigues, que não é uma crônica sobre um Fla-Flu épico, que não é não são frases sobre o Fla-Flu, como eu já fiz aqui nesse canal, não é? E é simplesmente assim, a vida como ela é num Fla-Flu. Nós não temos que jogar só contra 12, ou seja, o Flamengo e mais o juiz. Não, nós temos que jogar contra 14, o Flamengo mais o juiz, mais os bandeirinhas. Hoje contra 15, Buvar, não é? Pois é. Então, eu só vou ler a crônica para vocês e não vou mais dizer nada. Escrita por causa de um Fla-Flu pelo torneio Rio-São Paulo, Flamengo 2, Fluminense 0, em 2 de maio de 1959. Para vocês, caros tricolores, terem uma noção de como o buraco é mais embaixo com o Flamengo, apenas por causa da arbitragem. Tá ok? Antigamente, em matéria de caixa econômica, só se conhecia a própria. Mas graças ao Fla-Flu, fez-se uma descoberta sensacional. Sim, amigos, existia aqui, nas nossas barbas, sem que o percebêssemos, o Caixa Econômica Bandeirinha. Foi a grande, e direi mesmo, foi a contundente surpresa do Fla-Flu. O Bandeirinha é, na história do futebol, o sujeito mais secundário. Na época o bandeirinha não tinha nem um bandeirinha vermelha ou amarela, se não me falha a memória. Ainda peguei essa história de bandeirinha vermelha e amarela, mas nessa época do Nelson Rodrigues, aqui anos 50, não tinha essa diferenciação. O bandeirinha vermelha era mais do que o amarelo. Mas vamos lá. O bandeirinha é, na história do futebol, o sujeito mais secundário. A humildade de sua função só tem paralelo com a do Gandula. E houve uma época em que o bandeirinha era um franciscano apanhador de bola. O bandeirinha, hein? Foi preciso que o profissionalismo aparecesse e o arrancasse de sua compacta obscuridade. Então, ele subiu social e economicamente. Lembro-me da primeira remuneração do bandeirinha, 25 mil réis por jogo. Hoje, a função é mais importante. O homem já marca impedimentos e tornou-se personagem ativo e militante na comédia do futebol. Todavia, nenhum bandeirinha conseguiu jamais o furioso destaque do Caixa Econômica. Sim, antigamente dava um apelido para tudo, até para bandeirinha, né?
quem viveu aí nos anos 90, 80, fim dos anos 80, início dos anos 90, sabe que tinham dois juízes, um chamado Margarida e outro Bianca. E Nelson Rodrigues, com o seu modo irônico de ser, ele está levando isso aqui na esportiva. Ele chama de comédia do futebol, né? Mas o lance foi real. É a crônica da Manchete Esportiva sobre o Fla-Flu. Num Fla-Flu sensacional, ele conseguiu ofuscar o juiz, os jogadores, o outro bandeirinha. Foi, atrevo-me a dizê-lo, o solista do espetáculo. Aliás, tudo no Caixa Econômica parece dispô-lo para a celebridade e para a glória. A começar pelo apelido. É Caixa Econômica, poderia ser também Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Prolar SA, etc, etc. E vamos e venhamos, ninguém consegue chamar-se Caixa Econômica impunemente. Há entre o nome de um sujeito e o seu destino uma conexão inevitável. Napoleão teria que ter um destino napoleônico. E o nosso Caixa Econômica não poderia viver eternamente obscuro e eternamente humilde. O Fla-Flu foi a sua grande chance terrena. Ao começar, e até o encerramento da primeira etapa, o Caixa Econômica ainda permanecia ignorado, ainda permanecia inédito. E súbito, na etapa final, surgiu a sua oportunidade napoleônica. Imagino que tenha ocorrido com o nosso herói uma crise de saturação. Cansou-se, amigos, de ser um fósforo apagado dentro de campo. Apagado dentro do jogo. Achou talvez abusivo que o campo fosse um espaço privativo dos jogadores e do juiz. E fez o que nenhum outro bandeirinha jamais teve o desplante de fazer. Entrou em campo e pôs-se a passear no gramado com uma soberana naturalidade. E de repente aconteceu o inconcebível. Uma tabelinha de um jogador rubro-negro com Caixa Econômica. Dizem que a bola bateu, simplesmente bateu, no fabuloso bandeirinha. Amigos, sejamos mais líricos e menos objetivos. Vamos admitir que o Caixa Econômica deu um passe que caiu como uma luva, ou melhor, como uma meia no pé do Henrique, do Flamengo, né? Jamais Zizinho, no seu apogeu, ou Jair, ou o Divino Domingos da Guia, conseguiram ser tão precisos, exatos, perfeitos. O estupor do Fluminense foi de tal ordem que o time parou de ponta a ponta e Henrique, vivíssimo, penetrou com furiosa velocidade. Dida recebeu a bola para marcar. Vejam vocês a trama diabólica. Caixa Econômica, Henrique, Dida. O Fla-Flu continuou, mas a verdade é que o tricolor estava perdido. O que desintegrou meu time, Nelson Rodrigues aí escancarando sua paixão, o que desintegrou meu time não foi bem o gol, mas a intervenção sobrenatural do Caixa Econômica. E aqui, até onde eu sei, ele ainda não tinha inventado nem o Gravatinha, nem o Sobrenatural de Almeida. Então, Sobrenatural de Almeida era tudo que acontecia de ruim ao Fluminense, era graças ao Sobrenatural de Almeida. Então, repetindo que desintegrou meu time, não foi bem o gol, mas a intervenção sobrenatural do Caixa Econômica. A partir do momento em que se tornou o primeiro bandeirinha artilheiro do universo, o meu personagem da semana conheceu a celebridade. Ontem, a sua simples presença no Vasco e Flamengo, ele foi para outro jogo, Vasco e Flamengo. Então, repetindo, ontem a sua simples presença no Vasco e Flamengo valorizou e dramatizou o clássico. O pânico da torcida Cruz Maltina era que o Caixa Econômica apanhasse a bola, saísse driblando e marcasse para o Flamengo o gol da vitória. Bom, a crônica se encerra aqui e ele deixa claro o pânico que Fluminense, Vasco e Botafogo têm quando jogam contra o Flamengo. Não é mesmo? 2 de maio de 1959, Nelson Rodrigues, em sua crônica para a Manchete Esportiva. Nada mais a dizer, só o genial Nelson Rodrigues. Tabelinha com bandeirinha. Só o Flamengo. Depois disso, o que eu vou dizer desse Fla-Flu aí? Vou calar minha boca. A bênção João de Deus, só João de Deus mesmo. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.